Perceba, há histórias que nunca foram contadas, mas que vivem dentro do olhar de uma mãe. Histórias que moram nas rugas do tempo, nos silêncios entre uma palavra e outra, nas mãos que trabalharam, acolheram, sustentaram. E quando um filho se aproxima e diz: Mãe, me conta a sua história, algo muda. Não apenas o espaço entre os dois, mas o próprio tecido invisível que conecta gerações. É como se o tempo parasse por instantes, para que duas almas se reconhecessem além dos papéis. Além do mãe e filho, restando apenas dois seres humanos que se veem em profundidade. Ouvir a história da própria mãe é um ato de amor, mas também um mergulho na própria origem. A ciência já comprova que a forma como conhecemos e narramos nossa história influencia diretamente nossa identidade, nossa autoestima e até a maneira como enfrentamos os desafios. Pesquisas em psicologia narrativa, como as conduzidas pela Universidade de Emory, mostraram que filhos que conhecem a trajetória de seus pais tendem a ser mais resilientes emocionalmente e apresentam maior senso de pertencimento. Isso acontece porque, ao entender de onde viemos, fortalecemos as raízes que sustentam quem somos. E há algo quase sagrado nesse processo. Quando a mãe fala sobre as lutas, os medos, as alegrias e os sonhos, ela não apenas revela lembranças, mas compartilha o DNA emocional da família. Cada palavra é um fio que tece a história coletiva. O filho, ao ouvir, passa a compreender não apenas o que aconteceu, mas por que certas atitudes, comportamentos e crenças foram construídos. É nesse ponto que ciência e alma se encontram. A neurociência mostra que, quando contamos ou ouvimos histórias, nossos cérebros sincronizam padrões de atividade, criando uma ponte emocional invisível. Isso é conexão em estado puro, mas nem sempre é fácil. Às vezes, a história da mãe carrega dores antigas, segredos guardados, silêncios que doem. Ainda assim, escutá-la é um ato de cura, porque o que não é dito pesa. E quando a palavra encontra espaço, o coração encontra descanso. Quando uma mãe se permite contar sua história, ela também se liberta. E o filho, ao escutar com empatia, aprende que a força não está na ausência de feridas, mas na capacidade de transformá-las em sabedoria. Pense. Quantas vezes você ouviu sua mãe além das frases do cotidiano? Quantas vezes perguntou o que ela sonhava antes de ser mãe? Esse gesto tão simples tem um poder imenso. Ele humaniza, faz com que o amor deixe de ser apenas instintivo e se torne consciente. Porque, ao conhecer a mulher por trás da figura materna, o filho aprende sobre coragem, escolhas, vulnerabilidade e sobre o que significa ser humano. Existem histórias que transformam silenciosamente, como aquela mãe que, mesmo em meio à escassez, escolheu sorrir. Ou aquela que enfrentou o medo com fé e construiu uma vida com as próprias mãos. Quando essas memórias são narradas, algo se acende dentro de quem escuta: o reconhecimento. Ela também passou por isso. E é nesse espelho emocional que nascem a empatia, a gratidão e o respeito. A virada acontece quando entendemos que a história da nossa mãe não é apenas dela, é parte da nossa. Cada capítulo que ela viveu nos deixou um aprendizado codificado e cabe a nós decifrá-lo. Não para repetir padrões, mas para evoluir a partir deles. É como se, ao ouvir, pudéssemos reescrever o destino com mais consciência. O passado não é prisão, é alicerce. Então, talvez hoje seja o momento de perguntar: Mãe, quem é você além de mim? Escute sem pressa, sem julgar, apenas acolha, porque ali, entre uma lembrança e outra, você descobrirá não apenas a história dela, mas partes esquecidas da sua própria alma. E, se puder, registre essas conversas. Grave, escreva, transforme em legado, porque um dia será a sua história que alguém desejará ouvir. E tudo começa com esse gesto simples de conexão e presença. Deixe que essa reflexão ecoe em você. Quantas histórias dormem dentro da sua família, esperando para serem contadas? Quantas curas podem acontecer quando o diálogo é feito com amor? E se essa mensagem tocou você, curta o vídeo, compartilhe e ative o sininho para que possamos continuar criando essa egrégora de transformação. Uma grande família de almas despertas, conectadas pela verdade, pelo amor e pela vontade de evoluir juntas. Agora me diga, você já pediu para sua mãe te contar a história dela?
Talvez hoje seja o dia de começar essa linda jornada. Se curtiu, clica no coração e segue o canal. Vamos formar uma grande egrégora. Gratidão!